Salve, salve pessoal, Mico na área. Hoje para falar de fundos imobiliários diretamente aqui do Mico Studios Enterprise, onde cometemos nossas maiores micadas dos investimentos. Pessoal, não é fácil não. Tirar o dinheirinho lá da poupança, debaixo do colchão. Será que é facilzinho assim? Bom, são quase 5 anos aí em fundos. Essa carteira começou em agosto de 21. Essa carteira, como se eu tivesse muitas carteiras, né? Eu acho mó barato, né? O pessoal chega, essa carteira aqui é disso, essa carteira aqui é daquilo. Mas, galera, eu só tenho essa carteira, na verdade. Fundos imobiliários é a minha carteira, é só essa. São 5 anos quase, né? Agosto 21, pá. E aí, valeu a pena? Teve o efeito bola de neve? Foi só comprar aqueles fundos mágicos indicados e buf, a magia aconteceu? Calma, calma. Vamos olhar. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, essa aí é a minha carteira de fundos imobiliários. Temos hoje 14 fundos. O último aqui é um setipado, tá, gente? Setipado ele não negocia em bolsa. Mas é um valorzinho de aquisição pequeno, R$290. Mas hoje são esses 14 fundos aqui, ó. Começa aqui no XPCI, passa pelo HGLG. Não vou falar de todos eles, porque o objetivo aqui não é que ninguém copie, tá, gente? Não copie a carteira. E não custa nada lembrar, né? Como todos aí lembram pela rede. Não é uma recomendação de investimentos, até porque isso foi um grande erro que eu cometi. A grande micada da carteira. Então, assim, gente, esses fundos aqui, ao longo desses anos, eles foram adquiridos aqui, ó, valor de aquisição, essa coluninha G aqui, ó, por 42.139. Hoje, na última vez que eu atualizei, esses valores podem estar um pouco diferentes aí quando vocês forem olhar, eles estão custando 40.048. Ou seja, a gente teve uma perda aí, né, gente? Então, os fundos, eles têm essa questão da desvalorização das cotas. Você não compra um fundo e ele vai subir eternamente, né? Então, assim, se a gente for olhar aqui, ó, XPCI, por exemplo, coluna E, preço médio, essa aqui, ó, opa, deixa eu só sair daqui. Essa coluna aqui, ó, 94,55, preço atual 83,89, ou seja, teve uma grande desvalorização. É um fundo de papel, o fundo de papel é assim, eles são mais, como é que eu posso dizer, voláteis, né? O HGLG, que é um galpão, né, fundo de galpão, a gente adquiriu a 164 e ele está hoje 156. Mesmo assim, mesmo não sendo de papel, ele também teve essa perda, estão vendo aí? Assim, não vou falar de todos, mas por exemplo, ó, KNCR, esse aqui foi legal, é um fundo de papel. Ó, 96 o preço médio, ele foi para 105, então, ok, show. O HGRU, por exemplo, ó, 115 aqui o preço médio. Hoje o preço atual dele, pela última vez que a gente atualizou, R$128. A gente tem pouca cota dele, tá vendo? Ó, tem 8 cotas só. Esse fundo eu ficava sempre esperando, pô, vai descer. E esse camarada nunca descia. Então, assim, as últimas vezes que eu comprei, até peguei aí umas 2, 3 cotas aí ao longo, né? E a gente conseguiu... Quer dizer, na verdade a gente não conseguiu. Eu peguei ele acima mesmo do preço dele, né? Ele nunca chegou ao preço, pelo menos não que eu tenha visto, ele nunca ficou abaixo aí do nosso preço médio aí, por esses anos aí em que eu acompanho fundos imobiliários. E assim vai. Tem o MCCI, esses aqui são mais recentes, esses últimos. Eu vou dar uma descidinha aqui, pra gente ver aqui a grande micada da carteira. Como vocês podem ver, ó, são esses 6 fundinhos aí que a gente vendeu ao longo desses anos. 5 desses são fundos de papel, que pagavam muito dividendo, né? O pessoal são famosos por pagar muitos dividendos. E assim, foram indicações que a gente via por aí, né? A gente via as indicações, tá pagando muito, recomendo esse fundo. Essa é a micada da carteira, gente. Calma, não façam isso. Teve um problema aí nos fundos, porque a gente vai comprando por indicação e não sabe o que compõe o fundo, né? Tinha um camarada aí que estava envolvido aqui uns 3 fundos aqui desses, que era o Gramado Parque. O Gramado Parque, gente, entrou em recuperação judicial, o grupo, e aí afetou o HCTR, o Deva, o Versalhes, o Habit. E foi uma porrada bem feia nesses fundos, inclusive até em dividendo, não só em cota.
E aí a gente não sabia, todos eles estavam expostos ao mesmo risco, então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, para não pagar para ver, porque estamos no Brasil, né? Vendemos o Deva, o Versalhes, o HCTR, o Habit ainda tá lá na carteira lá, ele apanhou menos. Mas olha só, o preço dele, 108, preço médio, né, 108 e o preço atual da última vez 76. Teve uma desvalorização boa, né? Ainda penso em mudar aqui alguns fundos, vou fazer uma compra para vocês acompanharem, reduzir essa exposição. Desses aqui, esqueci de falar do último, que é um de shopping, tá vendo? O VISC. Ele foi o único que a gente teve um resultado positivo, como vocês podem ver na coluna ali de variação. Foi o único que a gente teve, porque esse fundo aqui é de shopping e a gente simplesmente trocou ele pelo XPML. O XPML estava pagando mais, eu fui lá e troquei. Basicamente foi isso. Mas os outros aí, ó, de 9 mil e quase 10 mil de aquisição, foi para quase metade, 5.600. Essa variação aí, ele é negativo ainda em 1.600, considerando aí os proventos que foram pagos, né? Olha o provento do Iridium, R$ 1.514. Ou seja, ele pagava muito, né? Pagava muito provento. Só que parou de pagar. Bom, falando em dividendos, isso aqui, ó, em julho de 23, eu comecei a anotar dessa forma. Em julho de 23, ó, R$ 332,70 foram o que esses fundos da nossa carteira estavam pagando aí pra gente, né? Pô, felicidade aí da gente poder receber esses trezentinhos, né? E aí, pessoal, olha isso. Quando é que foi que a gente conseguiu repetir os 332, ó? Agosto, setembro, outubro. Aqui não é outubro de 22 não, tá, gente? É outubro de 23. Novembro, dezembro. Aí a gente vai para janeiro de 24, ó. Em nenhum momento... Olha os 332, ó. Março, 309. Quando é que a gente foi pegar esses 332? Em maio de 24 quase, ó. 331. Não foi. Vamos dar uma olhada. Caramba, a gente só foi pegar em janeiro de 25. 350 foi quando a gente passou. Aproveitar aqui, ó. O último que a gente recebeu. Dezembro de 25, 37692. Em janeiro de 26, ainda não anotei aqui, ó, BTLG, o EGAF, né, que é um Fiagro, o ALZR e o XPML. Mas provavelmente a gente vai ficar com uns 380 e pouquinho, quase 400. Que era a meta que eu tracei lá atrás, né, chegar aos 400, né. É bom a gente botar uma meta pra gente. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Vocês estão vendo que além da desvalorização da cota, isso aqui, gente, recomprando, tá? A gente recomprava em média aí R$ 368 em 24 e uma média de R$ 453 em 25. Dividendo e mais um pouquinho, dividendo e mais um pouquinho. E mesmo assim, a gente não conseguia romper a quantidade de dividendo recebida no mês anterior. Isso se deve muito ao fato dos fundos aí que eu comentei, né, que são esses de papel, que eles oscilam, né, no pagamento do dividendo, principalmente quando estoura um problema. Um caso clássico aqui, ó, dá uma olhadinha nessa coluna aqui, o 20, o Urca, que é o último, tá, ó. Em julho ele pagou 10,72. Olha quando é que ele encerrou. Olha como é que ele encerrou aqui com a gente. Quando eu vendi esse cara em setembro de 25. Ainda fiquei muito tempo com ele. A gente tem esse apego, né, gente? Isso é um erro aí que nós, pequenos, muitos de nós costumamos cometer, né? Que esse apego aí aos fundos, né? A ficar ali, vai melhorar, vamos comprar um pouquinho para fazer preço médio que tá caindo. Só que o negócio nunca para de cair. Então ele pagou em setembro de 25, olha, já estava pagando R$ 3,60. Longe daqueles R$ 10,72 que ele pagou em 23, né? E assim vai, né, gente? Assim funciona o mercado de fundos imobiliários. Então não é só você chegar, pegar fundos indicados e sair aportando que isso vai dar um resultado lá na frente. Não, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma manutenção, né, na carteira. Como vocês viram lá, a carteira hoje está em 40 mil, né, se a gente fosse vender. E aqui em dezembro de 25, R$ 376, ou seja, não está dando 1% ainda, né? Não está dando 1%.
E quanto mais a gente faz uma carteira mais segura, com fundos mais seguros, a tendência é eles pagarem menos dividendo, né? Então hoje com a Selic do jeito que tá, vale mais a pena a gente partir aí para um CDB, para um CDB de renda fixa. Vale a pena, né? Vale a pena. Hoje a gente está satisfeito? Mico está satisfeito com sua carteira? Olha, gente, fundos imobiliários gostam muito da modalidade de ficar recebendo, né, os dividendos mensalmente. Só que assim, hoje tem coisas que estão pagando mais. Tem coisas que estão pagando mais e tem coisas que estão pagando mais e assim, aí a gente acaba ficando desestimulado, né? Acaba ficando desestimulado. Mas como estratégia aí de diversificação, acho que ainda vale. Vai que a Selic cai, vai que o país começa a dar certo. Sei que isso é muito difícil de acontecer, mas estaremos posicionados caso isso aconteça. Continuaremos investindo aqui nos fundos imobiliários, continuarei micando nesse mercado, mas com essa ideia de diminuir a exposição aí aos fundos, tá, gente? A ideia é essa, de diminuir a exposição, que eu digo, a quantidade de fundo, né? Mas a gente vai continuar aportando. O próximo vídeo aí provavelmente vai ser sobre nossas decisões aí de compra em fundos imobiliários. Então, pessoal, essa foi a carteira. Próximo vídeo nós continuamos aí pela essa grande jornada maravilhosa pela nossa liberdade financeira, diretamente aqui do Mico Studios Enterprise. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos.